Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito bom dia, pessoal. Bom dia a todas, bom dia a todos vocês. Domingo, 31 de maio de 2026, aqui na cidade de Tirani, na Hungria, à beira do Lago Balaton. São 10 horas e 33 minutos e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Pessoal, em mais essa aula aqui ao vivo com o Vassoler, eu quero falar com vocês sobre dois temas que me parecem muito importantes. O primeiro, Trump invadirá a ilha de Cuba? Esse é um risco muito grave, muito sério. Não se pode descartar de maneira nenhuma essa possibilidade, na medida em que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a revelia do direito de autodeterminação dos povos, foi criminosamente sequestrado pelos Estados Unidos no começo desse ano de 2026. Além disso, eu quero analisar, parecem movimentos distantes, Cuba, Estados Unidos e do outro lado a possibilidade de bombardeamento de países da OTAN com armas nucleares por parte da Rússia. Por que esse risco aumentou e por que os analistas têm falado sobre isso? Vamos analisar esses dois pontos no xadrez, no tabuleiro geopolítico, em mais essa aula aqui ao vivo com o Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Pessoal, o Marco Rubio é secretário de Estado dos Estados Unidos e é um reacionaríssimo cubano-americano, antissocialista, anticomunista, anticastrista, faz parte ali do lobby cubano-americano, que está radicado na Flórida, sobremaneira ali em Miami, na Calle 8, né? E o Marco Rubio,
alguns meses atrás, proferiu um discurso por ocasião de uma cúpula de segurança da OTAN, radicada ali na cidade de Munique, na Alemanha, na bela cidade de Munique, capital da Baviera, na Alemanha, criticando a antiga União Soviética por ter contido o colonialismo e o expansionismo belicista dos europeus e dos Estados Unidos. Ele diz que até 45 havia acontecido uma expansão colonial da civilização cristã europeia. Ao falar isso, Marco Rubio mostra suas credenciais criminosas, porque ele inclui seus ancestrais políticos, os nazistas, no bojo. Quem estava se expandindo até 45, né, considerando-se ali o período da Segunda Guerra, era metástase nazista. Marco Rubio critica o apoio que os países da Ásia e da África receberam da antiga União Soviética para processos de descolonização. Vejam vocês. E diz que a solução ir contra os BRICS, contra potências estrangeiras que exportam suas infraestruturas, nomeadamente a China, e olhar de novo para a América Latina. E essa é a doutrina, a nova doutrina de segurança militar dos Estados Unidos, que foi apresentada temerariamente ao mundo no fim de 2025. Desde então, gente, os Estados Unidos acabaram com a soberania do Paraguai, o Paraguai deixou de ser um país soberano, com todo respeito aqui ao povo paraguaio, porque os militares dos Estados Unidos não respondem mais às leis paraguaias, os militares que lá estão radicados. Nós temos uma criação desse chamado Bloco de Escudo das Américas para combate ao suposto narcotráfico, ações na América Latina, mas é uma forma de recolonização da América Latina pelos Estados Unidos. Nós temos um grupo de países esses governados pela direita, no sentido do entreguismo, de bases dos Estados Unidos. E esse ano a gente sabe que tem eleição presidencial no Brasil, nós já estamos no dia 31 de maio, então praticamente já junho, daqui a 4 meses haverá o pleito presidencial no Brasil, e o futuro do Brasil, seja como nação que tenta soberania, com a proposta do governo Lula 4, seja como uma neocolônia, com esse lamentável Flávio Bolsonaro, à extrema-direita, nós temos aí uma situação muito grave. Eu me lembro de que eu estava em Gdansk, no norte da Polônia, dia 3 de janeiro desse ano de 2026, eu estava visitando o Museu do Estaleiro de Gdansk, onde aconteceu lá a formação do chamado Sindicato Solidariedade, com o Lech Wałęsa, no início da década de 80, e eu tinha ido ao banheiro. Quando voltei, a minha irmã Larissa, que estava lá comigo nesse museu, falou: eu tenho uma notícia bombástica para te dar. Falei: o que foi? Aí ela falou: olha, o Nicolás Maduro foi sequestrado pelos Estados Unidos. Uma bomba, realmente, uma coisa altamente temerária, criminosa, né? Uma ação criminosa, que fere de morte, né, o princípio de soberania dos povos. Depois nós sabemos, quase 2 meses depois, os Estados Unidos lançaram a ofensiva contra o Irã, na qual estão envolvidos até hoje, né? Isso desde 28 de fevereiro. Cuba tem passado por um cerco brutal em termos energéticos. A ilha fica quase num apagão durante boa parte do dia. Falta comida, falta combustível, cirurgias estão sendo remarcadas ou adiadas ad nauseam, ad aeternum, faltam remédios. A população, claro, se contrapõe a isso, mas entende os ataques imperialistas dos Estados Unidos, o cerco à ilha cada vez maior, e o Trump já chegou a aventar que poderia usar ações parelhas, como a ação realizada contra o Nicolás Maduro na Venezuela, contra o Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, que é o líder atual do Partido Comunista Cubano. Vejam, nós sabemos que
Desde o início do processo de Revolução Cubana, os Estados Unidos querem derrubar o regime. Em 1961, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, depois seria assassinado, patrocinou uma invasão cubano-americana mercenária à Baía dos Porcos, à Playa Girón. Quando eu estive em Cuba pela primeira vez, em julho de 2013, eu fui à Baía dos Porcos, eu fui ao Museu de Playa Girón e eu conheci lá a campanha das forças castristas para coibir a invasão e para prender os cubano-americanos mercenários que foram introduzidos ali na ilha pelas forças do Kennedy. Quando Cuba, depois da invasão à Playa Girón, dá um caráter socialista para a Revolução Cubana, porque é importante frisar que o Fidel Castro era um grande pragmático, diferentemente do Raul, seu irmão, e do Ernesto Che Guevara, que eram marxistas, socialistas. O Castro, o Fidel, era pragmático e tentou ganhar o apoio dos Estados Unidos para o novo regime que suplantara, que depusera o Fulgêncio Batista, o Fulgêncio Batista, né? Lembrando que Cuba era um cassino e um prostíbulo da máfia dos Estados Unidos, tá? Essa era a exploração brutal de Cuba no momento pré-revolucionário. O Fidel dá uma característica socialista, busca o apoio da União Soviética, após aí as ações da invasão de Playa Girón, e se estabelece, então, um bloqueio criminoso contra Cuba desde o princípio da década de 1960. Um bloqueio que já implicou brutais restrições econômicas a Cuba e também mortes de pessoas ali da ilha. Os Estados Unidos querem mais abertura econômica de Cuba, que cubano-americanos possam ter propriedades em Cuba, negócios. Cuba havia, a princípio, sinalizado certas aberturas, mas o risco de invasão é iminente, é efetivo, sobretudo se a gente imaginar o seguinte: ações de política externa, ainda que criminosas dos Estados Unidos, têm reverberação nos pleitos que acontecem dentro do país. Então, vejam, a próxima eleição importante dentro dos Estados Unidos vai acontecer nesse mês de novembro de 2026, quando haverá as chamadas midterm elections, eleições de meio termo. Nessas eleições, haverá votação para o Congresso bicameral dos Estados Unidos, Câmara dos Deputados e Senado. Por hora, o comando bicameral cabe ao Partido Republicano, que é o partido do Donald Trump. Caso ele perca comando, seu partido perca comando do Congresso, é muito possível, em face de todos esses crimes perpetrados pelo acelerado nazista Donald Trump, que seja aberto um processo de impeachment. Com um processo de impeachment aberto, o Donald Trump vai entrar por uma fritura muito grande e vai ter muita dificuldade para tocar o seu governo adiante e fazer um sucessor. Nós sabemos que a intenção do Trump é se perpetuar no poder, é derrubar as estruturas, o que resta de estruturas liberal-democráticas nos Estados Unidos, se tornar um ditador. Por causa dos impasses na guerra contra o Irã, pelos danos infligidos pelo Irã à economia mundial, uma vez que está sendo destroçado e está usando essas armas para a sobrevivência do regime, para a sobrevivência do Estado, a pressão inflacionária, os índices de desenvolvimento econômico dos Estados Unidos atuais são baixíssimos e o Trump enfrenta uma crise de popularidade tremenda. Voltar as atenções, tirar as atenções, digamos, do Irã e usar uma potencial invasão de Cuba como ativo para um crescimento de popularidade é algo de que Donald Trump, incensado pelo cubano-americano secretário de Estado dos Estados Unidos,
Marco Rubio, algo que eles podem usar. E lembrando que o lobby cubano-americano é um dos mais poderosos, junto com o lobby israelense, o lobby cubano-americano é um dos mais poderosos ali na Casa Branca, sendo a Flórida um chamado swing state, que ora tende aos democratas, ora tende aos republicanos. Então, gente, dessa vez o risco é altíssimo. Claro que pode haver contraposições, os cubanos podem lutar. Eu estive em Cuba 2 vezes, 2013 e 2020. Inclusive, gente, antes do início da pandemia, a minha ideia era permanecer em Cuba durante um ano para, eventualmente, para lecionar na Faculdade de Letras da Universidade de Havana. Esse era o projeto que eu tinha. Quando começou a pandemia, todos os estrangeiros tivemos que sair ali de Cuba. Eu fui para Havana em 2020, né? E estou dizendo isso para vocês porque o sentimento de defesa da soberania cubana é algo muito arraigado entre a população. Então, pode haver muitas mortes, pode ser uma tragédia, uma ação eventual contra Cuba, mas não percamos de vista a noção de que, seja com o rechaçamento dos chineses no Canal do Panamá, seja com o sequestro do Nicolás Maduro e com o sequestro das reservas de petróleo venezuelanas para o gangsterismo dos Estados Unidos, seja com a intervenção no Paraguai, fazendo com que os militares estadunidenses respondam às leis dos Estados Unidos, das Forças Armadas Americanas e não às leis do Paraguai, seja com incentivo a governos de extrema-direita na América Latina e uma potencial intervenção na eleição presidencial brasileira. Vejam que nessa semana eu fiz uma live a esse respeito nos últimos dias, uma aula aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, a esse respeito. Os Estados Unidos rotularam, classificaram, tipificaram Comando Vermelho, CV e Primeiro Comando da Capital, PCC, como organizações terroristas. Isso dá vazão, gente, a atuações da CIA, de intervenção, há uma potencial intervenção militar dos Estados Unidos contra o Brasil. É uma forma de intervir nas eleições, é uma forma de capitalizar o apoio político à extremíssima direita do entreguista e lamentável Flávio Bolsonaro. Então, olha o cerco, gente. Por isso, Cuba estaria na ordem desse processo maior. Enquanto isso, né, a gente fala aqui primeiramente de Cuba, é importante notar uma mudança qualitativa perigosíssima no conflito entre a Rússia de um lado, a Ucrânia, a OTAN e, claro, os Estados Unidos de outro. A guerra no campo de batalha já se deu a favor dos russos. Apesar de frágeis recuperações territoriais muito pequenas por parte da Ucrânia e de um impasse no campo de batalha, na frente, com um avanço muito lento, o emprego dos drones, tanto no campo de batalha quanto na chamada guerra aérea, tem gerado repercussões perigosíssimas. Vejam, fica mais difícil o avanço mais acelerado com o emprego dos drones, porque ele implica muitas perdas de tanques, de armas, de homens. Só que a Ucrânia tem usado enxames de drones contra Moscou. E já houve alerta na Rússia de ataque de míssil profundo a 2.500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A Rússia tem dito que os países europeus que estão sendo base para ataques da Ucrânia contra a Rússia, por exemplo, os países bálticos, podem sofrer retaliações e a Rússia pode vir a escalar com a utilização de armas nucleares ou nucleares táticas para mostrar que isso tem um preço, que não é possível aceitar por parte da Rússia, que a Rússia é uma potência nuclear, que a Europa não está lidando com um país com armamentos pura e simplesmente convencionais e que países da OTAN podem ser atacados. A retórica tem crescido nesse sentido. A Rússia já se manifestou no sentido de que os países bálticos, se atacados pela Rússia, não seriam ajudados pela OTAN. Aliás, como meses atrás eu estive nos países bálticos, eu ouvi justamente isso. Em dezembro de 2025,
Eu estive na Estônia, na Letônia, na Lituânia, e ouvi por lá de pessoas que eles se mostram céticos em relação à possibilidade de a OTAN ajudá-los no eventual ataque perpetrado pela Rússia. Assim se manifestaram muitas pessoas com as quais eu conversei, tá? A Rússia pode ter revertido enxames de drones com tecnologia avançada, drones ucranianos, que vieram atacar os próprios países bálticos. É uma tecnologia desenvolvida pelos russos. A Ucrânia, com ataques mais profundos à Rússia, começa a demandar respostas de escalada cada vez mais potentes. E o Putin voltou a utilizar, nessa última semana, um ataque com o míssil Oryzhnik contra Kiev. Esse míssil, essa resposta é muito simbólica, ele é indefensável, segundo Putin, e fez estragos tremendos a instalações militares ucranianas, matou também muitos civis russos também têm sido mortos pelos ataques ucranianos, e ele comporta mísseis, ogivas nucleares. Pode comportar, claro, não comportou dessa vez, esperemos que jamais o faça, mas pode comportar ogivas nucleares. Então, gente, o que eu estou trazendo aqui para vocês é que, seja no nosso continente americano, e sobretudo na nossa América Latina, seja no Oriente Médio, seja na Europa, nós temos aquilo que o Celso Amorim, que é o conselheiro para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e já foi ministro das Relações Exteriores, já foi nosso chanceler, numa recentíssima entrevista para o jornal Brasil de Fato, a que vocês podem assistir aqui no YouTube, o Celso Amorim qualificou de guerra mundial, terceira guerra mundial, sem a utilização de todas as armas disponíveis, no caso, as nucleares, o que está acontecendo hoje no mundo, porque em todas as regiões há conflitos. Vocês percebem, não? Então, o risco de uma dissuasão nuclear pela Rússia aumenta aqui na Europa. É claro que eu estou muito atento, inclusive por estar aqui no leste europeu, né? Aumenta, sobretudo contra os países bálticos. Nós temos também a Polônia, nós temos aí a França, nós temos a Alemanha, nós temos a Inglaterra. Como seria se os Estados Unidos, querendo dissuadir o Irã de continuar a atacar suas bases, se os Estados Unidos empregassem armas nucleares contra o Irã? A Rússia se sentiria autorizada, ela que está envolvida na guerra do Irã, fornecendo inteligência, né, para o Irã, assim como os Estados Unidos fornecem inteligência para a Ucrânia, a Rússia então se sentiria autorizada a usar armas nucleares táticas contra a Ucrânia? O que aconteceria se isso fosse empregado? Porque, vejam, se a Europa considera temerariamente que a Rússia não fará nada se o seu território for atacado, se houver ameaça à integridade, nós conhecemos a doutrina nuclear russa. Percebem? A Mabel aqui faz uma pergunta. O que seria necessário de lado a lado para o fim da guerra na Ucrânia? Qual o impasse? Mabel, obrigado pela pergunta. São todos os impasses, porque a Ucrânia não admite as conquistas territoriais russas, que, por sua vez, a Rússia, por sua vez, já considera os territórios conquistados como seus. A questão da não entrada da Ucrânia na OTAN, e a gente vê que as negociações de parte a parte não avançam porque a Ucrânia, país derrotado, quer tragar a União Europeia, na verdade a OTAN, para o conflito, assim como Israel tragou para o conflito os Estados Unidos, para o conflito contra o Irã. Então, nesse momento, os impasses com riscos nucleares aumentaram. E vocês percebem, por que eu fiz, por que eu me propus hoje a fazer uma aula com o espectro que parte de Cuba, chega à Ucrânia, num tabuleiro geral? Porque é possível que a historiografia do futuro, eu quero crer que não, mas venha identificar a Terceira Guerra Mundial acontecendo nesse momento. Olha que já houve conflitos entre a Índia e o Paquistão, tá?
A questão ali no Irã, o impasse continua, genocídio em Gaza, guerra na Ucrânia, sequestro na Venezuela, possibilidade de invasão de Cuba. Vocês estão percebendo? É um rastilho de pólvora, gente, que tem como grande pano de fundo, como conflito maior, essa possibilidade de guerra entre Estados Unidos e China. A Guerra Fria 2.0, que envolve militarmente também a Rússia, mas que economicamente é a grande batalha entre Estados Unidos e China. Estados Unidos que ficam cada vez mais numa perspectiva de médio prazo, em atraso, dado que a China vem dominando vários setores de ponta aí, da tecnologia e da economia globais. Então, gente, continuemos a acompanhar esse processo, eu estou atento aqui, resolvi fazer essa live num horário cedo para as pessoas do Brasil que me acompanham, né? Aqui são quase 11 horas da manhã, 11 menos 5, 6 horas da manhã do Brasil desse domingo, 31 de maio de 2026, mas é que eu estou de saída aqui de Tirani, do local onde eu estou hospedado, e resolvi fazer uma live aqui para atualizar aqui aspectos geopolíticos nesse domingão. E tá aí para vocês mais essa aula ao vivo com Vassoler, temerária, com questões encarniçadas, mas a gente está aqui para sempre acompanhar os movimentos da história e faz tempo que eu faço cobertura geopolítica aqui no canal. Tá bom, gente? Então é isso, eu quero agradecer a audiência de todas e todos vocês a mais essa aula aqui ao vivo com Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Tá bom, gente? Finda mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção.